Com Ireneu Teixeira, vamos à segunda parte deste momento de análise internacional e agora com um novo outfit. Não vou encarnar uma personagem que estava na Casa Branca e não te vou perguntar porque é que não foste de fato. Portanto, vamos falar sobre a Ucrânia. De resto, esse é o simbolismo também que o presidente ucraniano carrega. Vamos falar sobre as ligações de Trump à Rússia. É esse o nosso ponto de partida, de forma cronológica, desde os anos 90 até agora. Boa tarde novamente. Bom, explicar naturalmente. Mudei a silhueta. Sim. O que está aqui para mim representa o símbolo da liberdade, é o triju. Não tinha a negra igual à de Zelensky, mas hoje vou-me centrar na questão de... E depois, quando terminarmos aqui a intervenção, vamos perceber a diferença que é de um homem sem fato e de fatos sem homens lá dentro. Portanto, vamos então começar pelo que importa, mas podia trazer também um cravo que representa sempre a liberdade, a nossa liberdade, e lutamos tanto por ela. Portanto, o triju é tridente, o tridente ucraniano, é nisso que está em questão. É essa a forma que tem também, e é disso que estamos há 3 anos a falar, é sobre liberdade. Portanto, venho sem fato e de longe que isso vai diminuir a minha personalidade e o meu caráter. Vamos então ao que interessa, e o que interessa é um longo apanhado de relação entre estes dois senhores. Então vamos lá, uma espécie de cronologia, e explicar porque é que o senhor Trump parece uma espécie de marionete ou ventríloco do senhor Putin. Anos 1900 do século passado, não é? Dos anos 90 do século passado, e o ano 2000. Recordamos que o senhor Putin sobe ao poder, 99, por aí, até hoje. É só um presidente, que já sabemos que na Federação Russa não há eleições. Há bonitos fatos, mas não há eleições. E o senhor Trump, naquela altura, estava a braços com imensas falências, dívidas, negócios ruinosos, muitos. É que o senhor Trump não é muito adepto de bons negócios. Talvez negócios não me parece. Na altura, os bancos norte-americanos não estavam a ajudar o senhor Donald Trump, também muito mais jovem, não tinha a carteira de amigos que tem, mas de repente, não é do nada, isto nada é do nada, começam a aparecer russos na vida do senhor Trump. Aparece um grupo que chamava-se Bayrock, e alugou pisos, andares, na sua famosa Tower Trump, muito cara. Não só alugaram apartamentos, estamos a falar nos anos 2000, como também começaram a investir em projetos de Donald Trump. Basicamente, começa a aparecer uma quantidade de oligarcas russos na vida de Donald Trump, que também compram apartamentos, não só alugam na Tower Trump, na Torre de Trump, naquela famosa Torre Trump, mas também começam a comprar apartamentos nos condomínios que o Sr. Trump geria. Ou seja, ali até o ano 2000, começa a aparecer dinheiro na conta bancária do Sr. Trump. Muito dinheiro. Existe este movimento em dólares, não é? Mas vem dos rublos russos, a entrar na conta do Sr. Trump. Obviamente, todos eles a dizer que não tem ligação nenhuma ao Sr. Putin, obviamente. Mas já sabemos, os oligarcas russos, hoje ainda, é uma espécie dos capos da máfia da alta patente. Não há grandes diferenças. Vamos andar no tempo, porque este primeiro vai até um famoso concurso Miss Universo. Vamos agora a 2006, portanto, ainda na primeira década deste século. Quem é que aparece também? Um senhor muito conhecido, Paul Manafort. Toda a gente, quem está por dentro destas questões, é como sabemos, um consultor político, republicano, lobista, advogado também, e compra apartamentos. Ele próprio também compra apartamentos na Torre Trump, em dinheiro, 3.600.000, assim, em cash, através de uma empresa de fachada. Mas é importante dizer quem é e quem era e o que andou a fazer Manafort. Mas para o que interessa, isto é ligação, com a ligação também à Ucrânia, não é? E Rússia, foi este senhor esteve por trás, e podemos agora ver Yanukovych, ele esteve por trás da eleição
de Yanukovych para presidente da Ucrânia. E sabemos que Yanukovych era a marionete de Putin. Era um presidente pró-russo, alinhado com Putin. Aliás, eles têm relações familiares. Putin é padrinho da filha de Yanukovych, iam passar os dois férias. Quem esteve por trás desta eleição foi precisamente Paul Manafort. Ou seja, isto em 2008, o Sr. Trump já estava rodeado desta gente. Começou a crescer economicamente nesta gente, por estas pessoas. 2008, o Sr. Trump mais uma vez à beira da falência. Aquilo parece que tem jeito para muita coisa. Foi a crise do subprime, exatamente. Foi. 2008, novamente. O mundo lembra-se todo desse momento. 2008 não foi fácil, até aqui para Portugal claro, também. Este ano, todo. 2008, 2009. Não faz ninguém, para o mundo ocidental. Não foi fácil. O Sr. Trump está novamente à beira da falência, uma vez mais, mesmo depois daquelas compras estratosféricas, muito dinheiro. O que é que acontece depois nesta altura de crise? Aparece outro oligarca russo, Rybolovlev. É um nome engraçado, mas as pessoas sabem que ele é. Eu posso já dizer que ele é o dono do Mónaco. Este senhor hoje em dia é o dono do Mónaco. Mónaco que ainda há pouco recentemente jogou com o Benfica para a Liga dos Campeões e foram eliminados. Este senhor aparece no momento de crise, Donald Trump, 2008, e compra a mansão de Donald Trump em Palm Beach por 95 milhões de dólares. Mas há aqui um por maior. Foi comprada por 30 milhões acima do valor de mercado. Portanto, depreendo eu que se calhar havia interesse em que as contas do senhor... Aqui está ele, este é o Rybolovlev. Começou a entrar novamente muito dinheiro nas contas de Donald Trump, muito feliz por fazer grandes negócios. A questão, e mesmo nesta altura, dá aqui um pormenor, porque hoje temos muita informação. Nesta altura, portanto, ano 2008, 2009, o filho de Donald Trump, o que gosta de fazer muito publicações também provocatórias, numa conferência de imobiliárias, reconheceu, publicamente na conferência, a dizer que de facto que a Rússia possuía muitos dos nossos ativos da empresa. Ele a reconhecer aquilo de forma ingênua. A verdade é que os russos estavam mais do que infiltrados nos negócios do senhor Donald Trump. 2013, concurso de Miss Universo. Quem geria o concurso era o senhor Donald Trump. O que é que aconteceu em 2013? Outro oligarca, 20 milhões ao senhor Trump para levar o concurso para Moscovo. O que é que o senhor Donald Trump escreveu dia 18/6/2013 no Twitter? Diz ele, felicíssimo, a dizer o concurso de Miss Universo será transmitido ao vivo desde Moscovo no dia 9 de novembro. Estamos a ver essas imagens. Universo. Eu ia brincar contigo que se estivesses lá, mas... Estou aqui, que mas é estás melhor. aqui. É melhor estar aqui ao pé de Estás ti. insegura. Mas este concurso, Patrícia, claro que é uma grande projeção internacional de Moscovo. Tudo isto faz parte, não é? De colocar Moscovo no contexto internacional. Escreveu o senhor Trump, isto é um grande negócio que vai unir os nossos países. Taylor, sim. Nessa altura, 2013, em Moscovo, ele aproveitou, Trump, para aprofundar ainda mais amizades com os oligarcas russos. Isto é preciso contexto para perceber, para chegarmos... E porque é que eu estou vestido assim? Putin enviou, diz-se que este senhor enviou um presente com uma carta ao senhor Trump. E sabes o que é que diz nessa carta? Não sabes nem eu nem ninguém. Parece que aquilo está fechado a 7 chaves. E o que é que o senhor Putin, que é uma velha raposa, disse na altura? Não fazia a mínima ideia que o senhor Trump vinha a Moscovo. E perguntaram-lhe, mas você não vai fazer acordos empresariais com o Trump? Ele disse, isso não faz sentido nenhum, isso não tem lógica nenhuma. Já sabemos que, se queremos saber a verdade, basta só esperar que ela seja negada pelos senhores do Kremlin. O que vimos ali há pouco, um livro, um manual, é um relatório compilado, portanto, é um relatório onde ficou tudo bem expresso. Ainda se diz
este é o diz-diz, mas eu gosto também de partilhar o diz-diz, que Trump, este senhor que aqui está, aqui em Moscovo, fez um acordo de vídeo, gravado em vídeo, a comprometer-se com negócios com o Kremlin. Mas isto é o diz-se. Vamos agora, aqui está o tal manual onde está tudo bem explícito, eu já lá vou. Vamos em frente para o segundo top. Vamos porque pouco tempo depois de tudo isto que nos estás aqui a relatar, Trump lançou a campanha para as eleições presidenciais e, naturalmente, que nessa altura já era muito conhecido por ser um magnata do imobiliário, mas não se conheciam estas ligações tão próximas da sociedade russa. Exatamente, Patrícia. E agora então vamos em termos cronológicos. Temos do Miss Universo, Exatamente, 2015. exatamente, 2015. 2015, que é a antecâmara das eleições. Aparece o Sr. Trump no verão de 2015 a dizer: eu sou candidato pelos republicanos, e lança a sua campanha presidencial ao primeiro mandato. Os russos imediatamente, que é muito apanágio, continuam a fazer sempre, e continuam a fazer de forma ininterrupta, a publicar milhares de notícias falsas, a promover o seu candidato, Donald Trump. E de resto falou-se muito das influências, Vais falar disso mais à frente. Falou-se muito dessa interferência russa nas eleições americanas. Muito. Março de 2016. Certo. Estamos a caminho. Quem é que se junta à campanha de Donald Trump? Paul Manafort, o tal que pôs Yanukovych no poder na Ucrânia. Não só Yanukovych, pôs outros líderes noutros países também, mas pouco interessa. Yanukovych, completamente pró-russo, putinista, amigo de Putin. Foi por causa dele, depois foi a questão do Euromaidan e tudo aconteceu. Porque com o Yanukovych no governo da Ucrânia começou a rasgar os protocolos, os acordos que tinham com a União Europeia, a distanciar-se da NATO, a dizer afinal já não vamos. O povo, que unido jamais será vencido, foi para as ruas e depois é tudo o que nós sabemos. Depois houve a Crimeia, pronto. Exatamente, depois houve essa anexação. O tal Paul Manafort, que em cash andou a comprar apartamentos na Trump Tower a Trump. E o que é que acontece? Ele aparece na campanha ao ponto de foi promovido por Trump a chefe da campanha. O Paul Manafort foi o chefe de campanha de Trump nas eleições de 2016, que Trump repetia que ele era muito boa pessoa. E o Paul Manafort, sempre questionado na imprensa norte-americana, a dizer: mas você tem ligação aos russos e aos oligarcas. Não pode. E o financiamento também é feito através dos oligarcas. Claro que não. Claro que isso é tudo mentira. Inclusivamente, Paul Manafort, no passado, eu trabalho de graça, e isto tem graça. E tem graça porque também se devia fazer um levantamento. É curioso que a maior parte dos propagandistas trabalham de graça. E não é só na Rússia. Propagandistas trabalham de graça e não é só na Rússia. Se calhar trabalham para alguém. E tudo isto, a resposta, é o tal relatório Mueller. A resposta a tudo isto está num relatório que é a compilação, num documento, que é um livro, não é? Está lá todas as ligações de Paul Manafort, está a confirmar que houve só 200 contactos com os oligarcas russos, com os russos, e também a dizer que Manafort entregava informações completas sobre a campanha de Trump. 27 de julho de 2016. Trump faz uma conferência, as pessoas, se calhar, lembram-se a dizer: os russos andam a espalhar informações falsas, recebemos 30 mil e-mails. Mas será que isto foi combinado? É porque no mesmo dia os russos, e diz da Rússia, hackearam os servidores pessoais de Hillary Clinton, como sabemos, era a rival de Donald Trump. Era opositora, exatamente, perdeu as eleições para Donald Trump quando o mundo assistiu a esta hecatombe em direto também. É verdade. E a campanha começaram a aparecer os papagaios todos nesta altura, a denegrir a NATO, que a NATO não servia para nada.
a Ucrânia. Começaram a dizer, aliás, a dizer que ninguém invadiu a Ucrânia. Isto em 2015-16, a Crimeia foi invadida em 2014. E Trump dizia na altura que não havia nenhuma invasão no Donbass. Havia ali um conflito, mas que não havia invasão dos russos. E mais, Trump dizia, Putin, não vai entrar na Ucrânia. Podem escrever isto. Ainda antes das outras eleições. A dizer, Putin não vai entrar. E Putin dizia, não há tropas nossas no território ucraniano. Há 2 anos que já lá estavam. Portanto, já nesta altura, os dois, Putin e Trump, diziam a mesma narrativa, as mesmas informações, a negar as evidências de há 2 anos. Não, nós não estamos na Crimeia, e a Crimeia depois é crise autodeterminação, e no Donbass também não há tropas, aqueles homenzinhos de verde, não é? Lembras que não tinham insígnias, então eram marcianos. E daqui podemos ir em frente. Porque esta animosidade de Trump com Zelensky não acontece só de agora, tem aqui um registro histórico e esteve na base um pedido de destituição do presidente norte-americano. De resto, também nos lembramos todos disto. No segundo mandato presidencial, parece que os discursos de Trump e Putin ainda estão mais alinhados contra Zelensky e contra a Ucrânia. É só a nossa percepção ou isso é de facto assim? Então vamos... Donald Trump sofreu um impeachment, ou seja, um pedido de destituição legal. Porquê? As pessoas, como eu sei que isto cai tudo, resvala no esquecimento e é isso que apostam as ditaduras. É muito intensa a atualidade também, para que toda a gente se esqueça. Lembremos de coisas então mais vamos lembrar, antigas. ele foi porque cometeu várias ilegalidades. De setembro de 2019 a fevereiro de 2020 esteve a braços com este pedido de destituição. Porquê? Porque já na altura Trump reteve 400 milhões em ajuda militar à Ucrânia que tinham sido aprovados e convidou Zelensky a ir à Casa Branca. E Zelensky foi. Em 2019, creio que setembro de 2019, Zelensky foi à Casa Branca, ainda era em Berme, muito novinho, porque Trump queria que a Ucrânia abrisse uma investigação, e as pessoas vão se lembrar, sobre o seu oponente político, aquelas relações com os filhos de Biden, para promover teorias da conspiração contra Biden e para promover a sua eleição ao segundo mandato, que aqui já não era Hillary Clinton, era Biden, que acabou por perder, como nós sabemos. E queria recordar o que aconteceu, aquelas interferências nas primeiras eleições. Então queria que a Ucrânia assumisse, imagina, Patrícia, queria que os ucranianos disseram, fomos nós que interferimos nas eleições norte-americanas e não foram os russos. Obviamente que Zelensky não aceitou isso. E o Zelensky fez-lhe aquilo que fazem nas Caldas da Rainha. E esta nega nunca foi perdoada. Desculpa ter-te feito rir, mas... E as pessoas sabem. Esta nega... É sempre bom rir. E recusa. É muito bom, alivia a alma. Absolutamente. E somos muito mais genuínos. É, absolutamente. E esta proximidade dos democratas, inclusivamente nesta campanha, porque Zelensky fez uma visita... não foi perdoada. Não foi perdoada. E o que é que aconteceu nestas eleições? Nestas agora, o Sr. Trump tomou posse e estiveste lá, muito bem acompanhado e com excelente trabalho. Creio que foi 20 de janeiro. 20 de janeiro, precisamente. Estivemos a Rússia, como sabe, continua a espalhar e a difundir milhares e milhões de informações falsas contra pró-Trump e contra Biden e depois Kamala Harris e a financiar esses bloggers, influencers, que é um nome muito bonito, os influenciadores das redes sociais de extrema-direita. Porque para isto há muito dinheiro. Ou vamos ouvir os discursos, isto aqui é 2019, tão novinho, Zelensky, a guerra de facto... tornou o homem diferente em vários sentidos, não é? Até tirou o fato e vestiu a roupa de combate. Exatamente. O que é que o Putin disse? Crimeia faz parte da Rússia. O que é que o Trump disse? Agora. As pessoas da Crimeia, segundo ouvi, até preferem estar na Rússia. Portanto, os discursos são sempre alinhados. Este senhor, Calmeirão, tem muita altura
não tem a grandeza, começaram a estar alinhados. Quem é que começou a denegrir a NATO? Putin. Quem começou agora recentemente a dizer que a NATO estava obsoleta, era preciso repensar a NATO, não há investimento? Quem é que começou a questionar a existência da NATO? Este senhor que ali está. Os discursos, de facto, entroncam os dois. E agora, sentado com o Zelensky, perguntou-lhe quem é que começou a guerra. Foi a NATO. Não quer a Terceira Guerra Mundial. Vê como é que se consegue inverter a narrativa. É muito fácil. E a realidade. E quem é que começou a dizer que Zelensky era impopular e que tinha 4% e sem eleições? Ou seja, tudo aquilo que Putin ou os seus capachos, o Sr. Peskov, o Sr. Lavrov, o Sr. Medvedev, portanto, os senhores porta-vozes, a Zakharova, a Maria Zakharova, portanto, aquilo que eles vão dizendo, o Sr. Trump começou a reproduzir uma vez mais. Reproduzia a realidade da Crimeia 2014 e 2016 e agora continua a reproduzir aquilo que o Sr. Putin pretende. Portanto, de facto, parece que há aqui muita coincidência. E vamos para o quarto ponto. Sim, porque a coincidência esta é uma delas. Tinha havido já uma denúncia em relação à ligação de Trump à Rússia, mas agora há também uma denúncia que liga uma pessoa da administração de Trump, que é Elon Musk, à Rússia também e a Putin. Está o ramalhete composto. Só que há alguns dois pontos, porque senão ia precisar aqui de sessões contínuas. O ex-diretor da CIA, Mike Morrell, já dizia na altura, foi afastado, dizia, entre outras, só vou resumir esta frase, Trump age como um espião russo. Portanto, tudo o resto é semelhante. Esta frase eu acho que é forte e resume o pensamento e a análise daquele que era o diretor da CIA. Eu já disse isto na semana passada. O Washington Post fez uma reportagem em relação ao novo diretor da CIA, que o ano passado, há poucos meses, o novo diretor recebeu de empresas cinematográficas russas para deixar passar propaganda e vídeos de propaganda. E era negociador de Trump também, portanto já estava ligado ao presidente dos Estados Unidos. O que é que se está a passar com os Estados Unidos da América? Bom, como sabemos, o Robert Mueller, naquela reportagem, que eu já falei dela, chama-se Relatório sobre a Investigação sobre a Interferência Russa na Eleição Presidencial 2016. Está lá praticamente tudo. Documenta descobertas e conclusões da investigação deste ex-conselheiro, ele era um ex-conselheiro, Robert Mueller, sobre as tais interferências nas eleições, como sabemos, foi a vergonha, aqui estão eles tão amigos. E como é que é possível? O que se passa com os Estados Unidos da América? Depois destas denúncias, pelo menos 6 elementos ligados a Trump deveriam ter sido condenados por crimes vários após estas investigações e nada aconteceu. Também já falei, vou recordar, porque agora estou a compor, não é, toda a informação, a compilar. Já tinha dito que o KGB, ex-KGB, Serviço de Inteligência, que é Kazak, não estavas comigo nesse dia, que está exilado em Viena, fez uma publicação, está escrito, tem dias, está lá no Facebook dele. Explicou, ele chama-se Alnur Musayev. Escreveu como é que em 1987 recrutaram Trump, o KGB recrutou como espião. É ele que escreve. Tudo isto que eu estou a dizer é o que está nos manuais, não sei o que digo. Essa é a importância também de se perceber de onde é que vêm a origem destas informações, mas já vamos especificar tudo. Pronto, este aqui, portanto, é ele que escreve. Estou a fazer voz do que eles disseram, do que está no livro, do que está nas publicações de Twitter do Sr. Trump. Portanto, que há 40 anos, quando ele tinha 40 anos, o Sr. Trump, que terá sido recrutado na primeira visita que fez a Moscovo. Provavelmente, que é conhecida, foi a Moscou e foi recrutado. Que os documentos que existem, segundo este antigo chefe de serviço da inteligência, trabalhava em Moscou, depois também trabalhou no Cazaquistão, depois com o fim da União Soviética, e diz que estes arquivos estão na posse de Putin. Ele diz que não tenho como mostrar estes documentos, diz ele escreve. Já há poucos anos, também Yuri Shvets, que também foi major do KGB, vive em Washington. Também há um livro que é best-seller de Craig Unger, Compromisso Americano, como o KGB criou Trump, outros relacionamentos com sexo, ganância e traição. Também está neste livro de Craig Unger. Musk.
o Musk. Elon Musk, que surge aqui como um dos grandes financiadores da campanha de Donald Trump, mas que afinal tem usado o seu nome e a sua voz também para defender muita da extrema-direita da Europa e a Rússia. É isso tudo. Diz que desde 2022 que está em contacto permanente com Putin. O homem mais rico do mundo. O do chapéu, o da mochila e o da t-shirt na sala oval. E diz que também não veste fato. Está sempre, não veste fato. Eu visto. Mas sei, eu sou a mesma pessoa com e sem fato. Putin escreveu isto. Só para acabar a questão de Musk, o tempo corre. Sim. 21 de fevereiro de 2025. Agora, 21 de fevereiro de 2025. Gazprom Bank, é o maior banco da Rússia, foi instruído a fazer parcerias com Elon Musk. O maior banco da Rússia, que vem da Gazprom Bank. É a área bancária da Gazprom. Portanto, não sei o que é que se passa com... Aqui estão eles, pelos vistos, e o filho dele que manda calar Trump. Não sei se viste o vídeo. Piada, não és claro que sim. Cala-te que tu não és presidente e fecha a boca. Mas isto está tudo muito bem. E o senhor Elon Musk, por ter dinheiro, acha que pode fazer o que quer. O pior é que vai fazendo. Portanto... Esta relação este histórico que nos relatas é muito explícito em relação à relação atribulada que culminou naquilo que vimos a semana passada entre Trump e Zelensky na sala oval. De resto, o mundo assistiu de forma absolutamente incrédula a tudo isto. Como é que encontraste estes dados? Agora sim, importa revelar isso. E o que é que mais nos podes acrescentar? Pronto, e chegamos agora ao tema, porque é que eu também substituí o fato e a camisa por aquela que eu encaro o símbolo da liberdade e da resiliência e da luta pelos nossos direitos, que é isso que está a acontecer lá. E não tenho cravo, mas imaginem que também eu tenho fascismo nunca mais, comunismo nunca mais, enxovalho público a Zelensky. Obviamente que a grande ideia, o objetivo é destituir, é retirar Zelensky da presidência norte-americana. Este é o grande objetivo, sem filtros. Da presidência ucraniana. Da presidência ucraniana. Já estás baralhado. Já, eles baralham. É tanta coisa que sim. Mas eu recordo que, a propósito do que aconteceu ali, daquele triste episódio, dos senhores engravatados... Este episódio. E mais o que lá está em cima a fazer a pergunta, sim. Que parece que é um blogger. No protocolo, e tu saberás também, nos protocolos, eles cumprimentam-se, vão discutir e saem. E a imprensa sai. Sim. Parece que todos os que lá estão... 10 minutos para fazer essas recolhas, normalmente 10, 15 minutos para fazer essa recolha de imagens. E depois vão ser negociadas as questões. Sim. As hienas está o Sr. Trump rodeado por hienas do seu governo e as hienas propagandistas, porque aqueles jornalistas são todos afetos a Donald Trump. Vão ver as credenciais e se estão lá isentos ou não, quem é que era esta gente que ali estava. Portanto, basicamente foi feita a cilada e armadilha perfeita. O senhor Zelensky está sozinho e a tentar perceber numa língua que não domina. Os senhores estão a falar inglês dos Estados Unidos da América. O senhor Zelensky, com as dificuldades que tem e que teve que fazer cursos à pressa, porque o senhor Zelensky não dominava sequer o inglês quando tomou posse, mas dadas as circunstâncias, sozinho, claro, a ter que se justificar noutra língua. E depois aquele jornalista pergunta-lhe a questão do fato. Ele diz, provavelmente sim, ele não tem fato, mas tem muita honra e tem dignidade. Mas eu recordo, toda a gente sabe, não é? Toda a gente sabe, desde o primeiro dia de guerra... Em tempo de guerra, a visitar a Casa Branca sem fato. Churchill. Eu sei que tens aí esse apontamento, porque eu também já ouvi. Exatamente, e já vimos essa fotografia. 1943, Churchill, exatamente, com fato de macaco, claro que sim, militar. Claro. Mas podia falar e o Sr. Musk. Aqui está ele. O Sr. Churchill. Exatamente. Foi assim que foi Roosevelt, porque diz, eu estou em tempo de guerra. O Sr. Zelensky, desde o primeiro dia que veste, não é farda militar, mas é alusivo e é as cores do conflito, é o seu uniforme de guerra que representa símbolo de resistência, tal qual como Churchill. O Sr. Churchill foi assim à Casa Branca, que é considerado o ícone da resistência contra os nazis, e mais, na Sala Oval está um busto de Churchill. Na Sala Oval está um busto de Churchill. Espero que não apareçam lá no futuro
outros bustos. Exatamente. Portanto, este senhor que estava ali rodeado por hienas, que perdeu milhares de amigos, que está a lutar pela democracia, está a lutar pelo seu país, por todos nós, e aqueles senhores perguntam-se pelo fato. Ele foi ao Papa. Logo a seguir, curiosidade, foi ao rei Carlos III, foi assim vestido, foi recebido. A sua realeza foi assim recebido com honras de Estado, como é normal em todo lado, como foi pelo Papa, com outras realezas árabes, com todos os presidentes. Obviamente que era para enxovalhar alguém e para ser diminuído na sua grandeza, mas nós todos percebemos quem é pequenino em toda esta história. Porque quando queres enxovalhar o teu semelhante é porque tens algo que a psiquiatria talvez possa vir a explicar. E este senhor que ali está questionou que Zelensky estava interessado numa terceira guerra mundial. O ridículo onde é que isto chegou. Mas, de facto, Zelensky foi buscar forças. Porque só eles sabem, forças àqueles todos que já enterrou, a ver o seu país destruído e manteve-se com uma postura digna. Só para terminar, eu preciso dizer isto, porque o senhor G.D. Vance disse que o senhor Zelensky não tinha... É um vídeo, é muito longo, não vamos passar, tem quase 5 minutos. 6 minutos, mais ou menos. Não, o vídeo que eu tinha... outro? Não, era a dizer o Zelensky dizer que não agradeceu 94 vezes. Ponto final, são 94 vezes. Podemos estar a ouvir este vídeo, ele vai dizer 94 vezes obrigado aos norte-americanos, porque ele sabe ser agradecido, ele e todos nós. Ontem decorreu em Londres um encontro ao mais alto nível. Depois deste episódio que acabámos de ver, o que é que destacas como mais importante para este encontro? Pronto, houve a cimeira, como nós sabemos, a cimeira de Londres, teve o António Costa, a von der Leyen, a Comissão do Conselho Europeu. Bom, além daquelas declarações já expectáveis, há aqui uns pontos que eu quero só destacar muito rapidamente. Estes aliados, os bons aliados, vão continuar a sua assistência militar e aumentar a pressão económica sobre a Rússia. Para haver uma paz duradoura, isto é importante, é preciso garantir as tais garantias de segurança. Ou seja, aqui é importante dizer isto, não há cessar-fogo se não houver garantias de segurança. Os Estados Unidos querem fazer ao contrário. Aliás, os Estados Unidos querem retalhar a Ucrânia, querem vender a Ucrânia. Isto é importante, mas aqui já há um não entendimento entre França e Inglaterra. A França queria um cessar-fogo de um mês. A Inglaterra não quer, o Zelensky também não, porque diz que esse um mês é para a Rússia se reorganizar, rearmar e vai continuar a sua ação militar, a ação chacina contra os ucranianos. Portanto, e o que ficou também, que é importante, o Sr. Keir Starmer, primeiro-ministro inglês, vai se reunir novamente com Donald Trump. Portanto, tem que haver esta aproximação, porque os aliados continuam a dizer não podemos excluir da equação os Estados Unidos da América. O Zelensky também já pôs água na fervura, a dizer que está pronto para assinar o acordo de cereais. O Sr. Trump também dá uma no cravo, outra na ferradura, a dizer vocês têm que se recordar que sempre ele, Deus no céu e o Sr. Trump na terra, a dizer que comigo... por Deus, escolhidos por Deus. Foram escolhidos, mas que ele diz comigo, o Sr. Trump nunca teve 1 metro quadrado sequer, eu nunca entreguei território à Rússia. É mentiroso. Portanto, esta parte... É importante continuar-se é importante, nestes últimos instantes, olharmos para as últimas informações que nos trazes sobre a guerra. Nós já demos antes de Kharkiv. Vamos começar, deixa-me só... Não tenho imagens, mas os russos, obviamente, logo após aquela reunião, aproveitaram para fazer... Bombardearam, nós noticiamos infraestruturas portuárias. Um barco com a bandeira do Panamá foi atacado no porto de Odessa. Há funcionários feridos. Bom... Vamos começar então rapidamente. Zaporíjia, são as primeiras imagens. Infelizmente, isto foi o que a Rússia fez, continua a fazer e vai fazer se não for travado. Infelizmente, o que me parece é que há muitos acordos obscuros para retalhar e nós não passamos sequer de peões insignificantes neste xadrez
mundial, e é com muita tristeza que eu digo isto. Últimos 2 minutos. Kharkiv, não quero vamos para Kharkiv. apressar-te, apenas organizar-te o pensamento. Eu quero ir para Kharkiv rapidamente, porque já demos a notícia, mas quero dizer, não trouxe as imagens, porque elas são horríveis. Além de Kharkiv terem atacado a cidade, atacaram um ecoparque, uma espécie de zoológico, ao ar livre. Os animais todos que lá estavam morreram quase todos. Portanto, eu não sei quem são os animais. São os atacados, foram os atacados ou foi quem atacou. Isto é Kharkiv, mais um menino de 7 anos ferido, mais um idoso ferido, isto é uma tragédia. E um ecoparque foi dizimado, quase todos os animais que lá estavam morreram. Kramatorsk, podemos passar para as imagens seguintes então, para ser rápido. Kramatorsk, mais ataques. Tenho o Kherson, quero falar de Kherson. São só fotografias, mas para demonstrar a barbaridade desta gente. Uma vez mais, Kherson. Os mini autocarros, lá chama-se Marshrutka, na Rússia também, são os pequenos autocarros para 20 passageiros. Os russos continuam a fazer tiro ao alvo. Com drones, atacam estes autocarros de passageiros. Pode-se imaginar o que é que aconteceu. Uma senhora que lá ia morreu, 10 feridos, porque os russos atacam os transportes públicos. São mini autocarros, há muitos, aos milhares, por toda a Ucrânia e por toda a Rússia. Uma refinaria russa, mais uma vez, foi atacada em